convidá-los então nesse momento de ouvir a voz do Senhor, abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 3, onde nós vamos do verso 1 até o 8, ter a nossa mensagem desta noite. Eu vou repetir para que você possa achar aí calmamente na sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versos de 1 a 8. Quero pedir aqui toda a sua atenção à leitura da palavra. Esse é o momento de nós ouvirmos a instrução, a voz do nosso Deus. A palavra do Senhor assim nos diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Irmãos, embora a pergunta tenha sido até simples e singela para as crianças, se elas conhecem pessoas que não sabem quem é Deus, ou não sabem quem é Jesus, ou talvez que ignorem quem é Jesus, parece até humilde, digamos assim, e singela, mas a verdade é que cresce cada vez mais o número de pessoas que não acreditam em Deus. Vocês sabiam disso? Alguns dizem, embora a gente não tenha assim tantas estatísticas ou números para dizer, mas alguns dizem que o ateísmo, digamos assim, é a terceira religião, embora a gente não possa chamar bem de religião, mas é o terceiro maior grupo que cresce no mundo, atrás dos cristãos e muçulmanos. O que quer dizer então, meus irmãos, que o número dessas pessoas aumenta, de pessoas que não acreditam mais em Deus. Embora talvez a gente viva num país em que a gente diz que brasileiro é alguém que tem muita fé, seja lá em que, muitas vezes, a gente vive num país, digamos assim, um tanto quanto mais religioso. Embora, é claro, tenha nossas críticas aqui sobre como essa religião se manifesta, mas a verdade é que mesmo dentro da nossa nação, as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não frequentam uma igreja, ela cresce. Não é à toa que alguns anos atrás a gente ganhou uma expressão na década de 80 chamado de católicos não praticantes. E se nós criticávamos então essa ideia, a partir do censo dos anos 2000, nós ganhamos também a nossa versão de protestantes ou de evangélicos não praticantes. O que na verdade são não evangélicos, ou melhor, não crentes. Irmãos, isso assusta, porque como eu estudo teologia há alguns anos, um dos maiores teólogos que a gente tem veio da Holanda, Abraham Kuyper, e vocês devem saber um pouco desse homem. Ele foi primeiro-ministro, foi alguém, um vulto na Holanda. E até hoje nós recebemos muita coisa boa daquele país. Mas quando nós olhamos para os números lá, a Holanda é um dos países em que nós temos o maior número de ateus do mundo. Alguns dizem, não sei se a gente pode confiar muito nas estatísticas por aí,
mas dizem que 44% daquele país, que tanto influenciou o nosso pensamento cristão no Brasil e na América do Norte, se diz ateu. Vou repetir para você, 44%. Mas nota, irmãos, isso é reflexo desse mundo que nós vivemos. O mundo em que a verdade ela é relativizada. Isso é tão grande que até o senso de moral é relativizado na nossa sociedade. As pessoas fazem coisas e se justificam dizendo, mas eu não tinha outra escolha. Fazem coisas erradas ou ignoram a palavra de Deus e dizem, olha, isso para você pode servir, mas para mim não serve. Isso para você pode ser verdade, mas para mim não é. E a gente começa a lidar com isso nas escolas. E esse pensamento de forma sorrateira, de forma lenta, mas gradual, toma conta da nossa visão. E a gente começa a se perguntar, de fato, existe Deus? E quando nós vemos tragédias, a gente começa a ter essa mesma pergunta. A gente começa a pensar de igual forma, mas Deus, será mesmo que Ele existe? Será mesmo que Deus olha por nós? E muitas vezes essa dúvida, ela bate na porta do nosso coração. E para você, Deus, de fato, existe? E é por isso, irmãos, que talvez esse seja um texto que nos ajude a pensar um pouco sobre isso. Eu quero falar então, nesta noite, sobre esse tema da incredulidade. E o tema da minha mensagem, se você gosta aí de anotar, gosta de deixar aí anotado os temas da mensagem, o tema da minha mensagem nessa noite é a justiça de Deus na era do ceticismo. E eu estou aqui, obviamente, me inspirando num livro, Tim Keller, em que ele fala sobre isso. Como a fé cristã hoje pode ter alguma relevância. E eu quero falar sobre isso. A justiça de Deus nesse mundo caído. A justiça de Deus mesmo diante das pessoas que não acreditam. E eu entendo, meus irmãos, que a justiça de Deus ela é inabalável. Deus é justo em todo o seu ser, independente da humanidade acreditar nisso ou não, independente de você achar que isso é verdade ou não, nós como cristãos somos chamados a viver sobre a submissão da palavra de Deus. Somos chamados a viver em obediência. E talvez esses versos, esses 8 versos que nós lemos hoje, sejam talvez os mais difíceis da carta de Paulo aos Romanos. Talvez nessa primeira leitura que eu fiz, você tenha ficado com várias indagações e até se perguntado o que esse texto quer dizer. Como eu posso entender esse texto? Portanto, a minha missão nessa noite é tentar aqui, ainda com muitas falhas, é claro, mas tentar trazer um pouco mais de luz de como nós podemos entender e como nós podemos viver nesse mundo que é complicado, que não acredita em Deus e que não leva a verdade de Deus a sério, mas como a gente deve viver nesse mundo. E o meu primeiro aspecto, o meu primeiro ponto aqui, é lembrando, meus irmãos, que nós vivemos sobre uma autoridade. E essa autoridade, ela não é de uma pessoa, por assim dizer, não é de um grande líder, mas a nossa autoridade, o nosso coração deve estar submetido à palavra de Deus. Irmãos, a primeira coisa, a primeira verdade que deve estar no nosso coração é a verdade das Sagradas Escrituras. E Paulo agora, para argumentar sobre isso, ele faz uma conexão entre esse texto e o texto que nós falamos na semana passada. Quando ele diz assim, qual é, pois? E sempre quando há um pois, é bom a gente entender o que aconteceu antes. Qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Você lembra do que Paulo estava argumentando nos versículos anteriores? O argumento de Paulo era o seguinte: você se acha judeu, você passou pelo rito da circuncisão, e por conta disso, por guardar o sábado, por ter uma dieta aí basicamente de não se alimentar ou não comer determinados alimentos, você acha que por causa dessa questão, você vai ser salvo. E talvez essa fosse a mensagem, ou essa fosse a ideia que passasse na vida do judeu. Olha, o que eu preciso para ser judeu? Eu preciso da circuncisão, eu preciso guardar o sábado e preciso respeitar a dieta. Ou seja, se eu fizer tudo isso, automaticamente eu vou ser salvo. Esse era o pensamento. E de certa forma, algumas pessoas dos nossos dias pensam assim: se eu frequentar uma igreja, se eu passar pelo batismo,
automaticamente eu vou ser salvo. Eu não preciso me preocupar com mais nada. É só eu trilhar estes caminhos. Mas o que Paulo vai argumentar, irmãos, é que a circuncisão, tal como hoje nós temos o batismo, ele não pode ser algo apenas externo, mas ele deve ser algo interno. Se o batismo significa a lavagem dos pecados, ele não pode ser aquele rito apenas em que o pastor joga água na cabeça de alguém, mas ele deve ser do nosso coração. Ele deve ser da nossa vida. E ele deve ser sincero quando o fazemos. Eu não estou argumentando contra o batismo, pelo contrário. É uma ordenança dada por Deus. E é por isso que nós damos o nome de sacramento. Mas ele só tem valor se ele é acompanhado de um coração que foi transformado, de um coração que foi lavado pelo Espírito Santo. O argumento de Paulo, então, é esse. Circuncidado de coração não é aquele que tem apenas isso no seu corpo, mas é aquele que traz essa marca no seu coração. Agora a pergunta é, então qual que é a vantagem? Já que a salvação não é pelo fato de eu participar desses ritos, tem alguma vantagem eu ser judeu? É o argumento de Paulo, e trazendo para os nossos dias, tem alguma vantagem eu estar na igreja? E talvez você pense, a resposta seria não. Mas Paulo, como sempre, nos surpreende e diz, claro que há. E sabe qual a primeira dessas vantagens, ele vai dizer? É que você tem a palavra de Deus contigo. Olha o argumento de Paulo. Muitas, sobre vários aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. Irmãos, lembra de quando nós vimos o capítulo 1 e 2? Paulo argumenta que todos nós, crentes ou não, frequentadores de igreja ou não, todas as pessoas, indistintamente, elas têm a sua consciência. É o que nós chamamos de a semente da religião. Todas as pessoas têm isso no coração, ainda que elas neguem para elas mesmas. Mas Deus implantou isso no coração. Tanto é que quando você faz algo que é errado, o seu coração aponta. Quando você faz algo que você sabe que aquilo certamente é reprovado por Deus, você é apontado por isso muitas vezes. Você pode até não seguir, mas isso é apontado no seu coração. E Paulo ainda argumenta que, além disso, a própria natureza aponta para o Criador. Ou seja, a palavra de Deus também é anunciada pela criação. Mas nota, irmãos, tem um terceiro aspecto da revelação de Deus, que é o mais importante, que é justamente os oráculos de Deus. E aqui a gente precisa lembrar um pouco da história do judaísmo, um pouco da história, digamos assim, do povo hebreu. Se vocês se lembrarem, em determinado momento, quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê Deus criando o homem. Deus cria o homem, mas depois do pecado, a coisa começa a ficar cada vez pior. E tanto é verdade que quando se dá os primeiros irmãos do mundo, o que acontece com eles? Um mata o outro. A primeira irmandade. E depois a gente começa a perguntar, né, de onde vem a briga entre os irmãos? Tá aí a resposta. Desde o primeiro, irmãos, as brigas já acontecem. Desde a primeira vez, isso já tem. Deus, então, vai falar para esse povo, vocês têm que andar no meu caminho. Mas a gente vê na época de Noé que as pessoas se desviavam. Veio então aquele grande dilúvio, aquela grande chuva, e desfez a humanidade e falou, vamos tentar, vamos de novo. E nós vimos mais uma vez que o pecado estava nesse mundo. Deus então, embora, irmãos, aqui nunca é um enredo ou um plano B, Deus já tinha tudo isso já planejado, Deus já conhecia tudo isso, porque Ele mesmo escreveu. Deus chama então para si um homem, e diz assim, eu vou chamar você Abraão. Não pelo que você é, porque Abraão era um idólatra que vivia lá na terra de Ur dos caldeus, mas diz, eu vou chamar de você, eu vou chamar você para fazer parte do meu povo, e você vai ser então o pai de uma grande nação. Deus então muda o nome dele, lembra? Que é Abrão, ou significa ali pai de um, para Abraão, que quer dizer pai de muitos. Deus muda o seu nome, dando um novo significado à vida daquele homem. E então, da descendência de Abraão, vem então o povo de Deus. E o povo de Deus recebe a revelação do Senhor, recebe a palavra de Deus. Eles receberam a lei de Deus. Irmãos, essa é uma das grandes bênçãos daquele povo.
Ou seja, é a partir dali que eles começam a conhecer e a entender quem Deus é. E é através das Escrituras que eles vão entender quem Jesus seria. Desde o momento de Gênesis 3,15, quando Moisés relata isso, ele já relata que um dia o Messias viria. Se juntando então com as Escrituras do Novo Testamento, nós hoje temos a Bíblia nas nossas mãos. Irmãos, essa é a bênção. Eles receberam a palavra de Deus. A autoridade das Escrituras, meus irmãos, é um dos pilares fundamentais da igreja. Embora você possa argumentar para mim, pastor, mas olha, tem várias igrejas e tem várias interpretações. E eu concordo com você em parte. Há algumas igrejas que interpretam a Bíblia diferente de nós em alguns aspectos. Mas você há de convir comigo também que no que é o cerne das Escrituras, todas as igrejas genuinamente cristãs, elas concordam. O fato de Cristo vir ao mundo e de que a salvação é pela graça, isso é indiscutível num cristianismo autêntico, que eu posso chamar aqui sem medo de um cristianismo histórico. Porque eu entendo que a fé que eu tenho hoje, a fé que nós temos hoje, é a mesma fé dos nossos antepassados, é a mesma fé dos nossos irmãos lá do século I, é a mesma fé que habitou também nos apóstolos e todo o legado de cristãos que foram se fazendo ao longo desses mais de 2000 anos de cristianismo. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, ela é preciosa para nós, porque ela revela o que Deus tem para o seu povo. Ela é o que nós chamamos de uma revelação especial. Deus não revelou isso para todo mundo. O Salmo 19, mostrando a beleza da palavra de Deus, diz o seguinte, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E como nós lemos hoje no Salmo 119, no início do culto, ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meus irmãos, isso descreve então a perfeição, a fidelidade e a sabedoria das Escrituras. Isso, meus irmãos, eu argumento aqui porque ela é fonte divina de autoridade. As Escrituras são consideradas para nós como fonte de autoridade de Deus. Elas não contêm a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer conhecer mais a Deus, não procure um guru. Se você quer conhecer mais a Deus, leia a palavra do Senhor. Se você quer conhecer mais um pouco sobre o seu coração, se você quer se encontrar, se você quer conhecer mais sobre a sua vida, conheça mais aquele que o criou. Porque é conhecendo o Criador que eu conheço mais a criatura. É conhecendo a Deus que eu me conheço mais. É sabendo quem Deus é, eu sei quem eu sou. E, meus irmãos, a Bíblia é para nós o grande padrão moral e ético da sociedade. A Bíblia é para nós a autoridade que se estende a todos os campos do saber, inclusive a ética e a moralidade, que muitas vezes hoje tem sido deixado de lado. Se a gente tem um padrão de conduta, é porque a Bíblia assim o estabeleceu. Pensa comigo, a gente sabe que matar é errado, não sabe? Por que a gente sabe que matar é errado? A gente sabe, por exemplo, que roubar é algo errado. E a pergunta, como é que você sabe disso? E a resposta, meus irmãos, por mais que muitas pessoas dizem que é por causa da moralidade natural do homem, a resposta é clara. Porque Deus assim o disse. E é por isso que é errado. Não tem outra concepção. E Deus, muitas vezes, ele faz questão de nos explicar o porquê disso. Ou seja, a palavra de Deus é o nosso grande padrão, é a nossa grande regra. Mas além disso, irmãos, como cristãos, nós entendemos que ela é o nosso guia de fé e prática. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão começando. Uma das lições que nós temos na chamada classe de catecúmenos, aqueles que estão iniciando na fé, que estão se preparando para o batismo. E uma das perguntas que nós sempre fazemos no conselho para aquelas pessoas que vão então ser batizadas é: o que a Bíblia é para você? O que a Bíblia significa para você? E a resposta que nós muitas vezes queremos ouvir lá é o seguinte: que a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. O que isso quer dizer?
quer dizer que a Bíblia me conduz no que e como acreditar. Mas ela também me conduz que uma vez sabendo o que eu acredito, sabendo em quem eu tenho fé, como é que eu devo me conduzir nessa vida? Você quer saber como ser um bom marido? A Bíblia responde. Você quer saber como ser uma boa esposa? A Bíblia responde. Você quer saber como ser um bom filho? A Bíblia responde. Você quer saber como é ser um bom pai e uma boa mãe? A Bíblia responde. Você quer saber com qual a pessoa que eu devo casar um dia? A Bíblia responde. Ou seja, a Bíblia traz para nós, meus irmãos, como eu e você devemos nos conduzir nesse mundo difícil e cada vez mais cético, cada vez acreditando menos em Deus. E como bom cristão reformado que eu sou, eu não posso esquecer de falar que, além disso, a Bíblia é inerrante e infalível. Embora esses nomes sejam até meio difíceis, mas o que eu quero dizer é que a Bíblia não tem erros. E o que eu quero dizer é que a Bíblia ela não falha. A doutrina da inerrância e da infalibilidade das Escrituras afirma que elas são completamente livres de erros em seu ensino. Isso reforça ainda mais a nossa confiança nas Escrituras. E é por isso que para nós elas têm um valor inegociável. E eu digo para vocês, embora essa frase não seja minha, mas que a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. A Bíblia, meus irmãos, traz coisas dos quais a gente vive e às vezes a gente pergunta como o homem chegou a isso. Mas na Bíblia já tem essas respostas. Como o homem pode fazer tal coisa? Ou como tais atrocidades podem acontecer? A Bíblia já diz isso. A Bíblia já nos disse que o coração do homem, ele é mau. E o que a gente pode esperar? É que é óbvio, a gente pode esperar de um pecador que ele peque. A Bíblia já nos traz isso. Mas também, meus irmãos, nós temos que entender que a Bíblia nos revela da nossa responsabilidade e da nossa obediência. E me permita aqui gastar um tempo para falar isso para você. Porque nós não podemos nos achegar à palavra de Deus de qualquer forma. Nós não podemos ler a Bíblia como nós lemos talvez um periódico, ou como nós lemos um post no Instagram, no Facebook, ou como às vezes nós lemos uma placa ou um outdoor, quando tinha-se isso na nossa cidade. Mas ela deve ser motivo para nós de meditação. Hoje pela manhã, eu disse que nós vamos na classe dos adultos e dos jovens, nós vamos ler durante toda a nossa próxima revista o Evangelho de Marcos. E eu fiz até uma conta rápida aqui com as pessoas que estavam aqui. Nós vamos ler cerca de mais ou menos 10 a 11 versículos aí por dia. E eu perguntei para a minha sala quanto tempo você demoraria. Uns disseram, eu demoro 3 minutos. Outros disseram, eu demoro 5 minutos. E a gente confeccionou aqui para ficar bom para todo mundo que a gente vai demorar 10 minutos. Mas não deve ser 10 minutos de uma leitura qualquer. Não deve ser uma leitura desatenta. Não deve ser uma leitura rápida, meio que para cumprir a tabela e para, digamos, dar o meu ticket de crente do dia de hoje. Se crente é quem lê a Bíblia, então eu tenho que ticar aqui a minha tarefa. Mas deve ser uma leitura sincera. Porque o que a palavra de Deus diz é o que ela quer que você faça. Porque o que a palavra de Deus ensina não é apenas um informativo para a sua cabeça, consegue entender isso? Mas é o que deve invadir o seu coração. E meu último argumento, meus irmãos, sobre isso é da nossa própria confissão. A confissão de fé da nossa igreja diz o seguinte, que a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Sabe por que eu olho para a Bíblia com essa sinceridade, com essa honestidade, ao mesmo tempo com essa responsabilidade? Porque eu entendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Esse deve ser o lema do nosso coração. Portanto, irmãos, a aplicação que eu faço aqui, embora talvez eu já tenha feito ela algumas vezes durante a minha fala, é que nós devemos confiar nas Escrituras. Não como qualquer livro, mas como autoridade final na matéria de fé, de moral, de bons costumes, de como eu vou viver.
independente das dúvidas que a nossa cultura possa levantar sobre a veracidade da palavra, o meu coração tem que estar firme, entendendo que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Mas o segundo ponto da minha mensagem, se eu falei primeiro da questão da autoridade das Escrituras nesse mundo caído, eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Irmãos, nós somos cada vez mais tentados a entender que Deus não é fiel. E as pessoas às vezes dizem, olha, o seu Deus demora muito. Você disse que ele vai voltar e não veio até hoje. E nós somos confrontados, mas Paulo está levando o raciocínio aqui a dizer o seguinte, Deus é fiel em todas as suas promessas. Isso então, meus irmãos, nos leva ao verso 3 e 4, quando ele diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles será ou vai desfazer a fidelidade de Deus? Na sequência, meus irmãos, Paulo faz mais uma pergunta. Paulo está argumentando aqui, já tentando antever as perguntas que seriam feitas a ele. E a pergunta de Paulo aqui é, embora complexo em todo o seu raciocínio, mas a pergunta é, certamente um judeu, por ele não ter crido, por ser um judeu nominal, quer dizer que Deus então falhou? Ou seja, se a palavra de Deus era para eles e eles não acreditaram, houve falha de Deus? Houve talvez, quem sabe aí, um erro no plano de Deus ao entregar as Escrituras sagradas a um povo que muitas vezes não ouviu a sua voz, que muitas vezes não atendeu para o que Deus tinha? E a resposta de Paulo é não. E ele então dá o seu grande argumento, Deus é verdadeiro sempre. Ou seja, a promessa de Deus sempre foi para os seus. Irmãos, embora muitos receberam a palavra de Deus, a verdade é que nem todos os judeus eram de fato filhos de Deus. Nem todos os que receberam a palavra eram de fato filhos de Deus. Mas notem, a ideia que o texto nos dá é que aqueles que receberam a santa semente, ela foi fiel a Deus. E talvez você me pergunte assim, pastor, como eu tenho certeza que essas pessoas foram fiéis à palavra de Deus? Como eu tenho certeza, pastor, de que lá atrás, aquelas pessoas que foi dado o escrever a palavra de Deus foram fiéis? E a resposta, ou o argumento, ou melhor dizendo, a prova que eu tenho disso, é de que nós estamos aqui hoje. E a única resposta para a palavra de Deus ter se mantido durante tantos anos, embora talvez eu tenha aqui até argumentos científicos sobre a palavra de Deus, mas a grande resposta é justamente porque Deus sempre tem os seus em todos os tempos e em todas as eras. Deus tem o seu povo, meus irmãos, em todos os tempos e em todas as eras. E a resposta de Paulo é, a verdade, meus irmãos, é que Deus tem os seus. Tanto é, e essa talvez seja a afirmação de Paulo, eu estou aqui. Eu sou um judeu, mas que entendeu a verdade do Evangelho. Eu sou um judeu, mas que sabe e que acredita em Jesus. Eu sou um judeu que entendeu que o Messias veio. Eu sou um judeu que entendeu a graça do Senhor. Embora nós não sejamos judeus, no sentido de nascimento, nós o somos no sentido de Deus ter nos chamado. De Deus ter entregado a nós a sua palavra. Não é à toa, meus irmãos, que quando Paulo usa esse argumento, ele vai lá para o Salmo 51. E uma pergunta, vocês sabem, ou vocês lembram do que é o Salmo 51? O Salmo 51 é a confissão de quem? De Davi. Davi confessa ali no Salmo 51 o quê? O seu pecado. Davi havia adulterado com Betsebe, a gente conhece bem a história. E no Salmo 51, então, Davi coloca o seu coração diante de Deus, mostrando que, embora ele tenha sido infiel, Deus sempre foi fiel. E olha o que ele diz, meus irmãos, presta atenção no Salmo 51, quando ele diz assim no verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Davi entende que o pecado é dele, mas entende que o pecado dele não desfaz a fidelidade e a justiça de Deus, pelo contrário, só revela isso. Davi vê a fidelidade de Deus que se confirma mesmo diante das suas falhas. Irmãos, essa é a palavra de Deus.
E nós podemos confiar na fidelidade de Deus, porque Deus fez promessas e cumpriu as suas promessas. A fidelidade de Deus se manifesta na maneira como ele cumpre fielmente o que ele fala. Tudo o que Deus falou, ele cumpriu. Ele disse que o Messias viria, e o Messias veio. Ele disse que tinha um povo seu, e que esse povo serviria durante todo o tempo, e esse povo está o servindo nesse tempo. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de toda essa incredulidade que nós vivemos. Ele disse que estaria conosco, e ele está conosco. Ele disse que colocaria no nosso coração o Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco, guiando as nossas vidas. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: se ele fez todas essas promessas e cumpriu, por que eu não vou acreditar na promessa de que um dia ele viria? Aliás, não foi isso que nós cantamos hoje? De que um dia Deus vai? Que um dia Jesus vai voltar. Nós cantamos isso hoje. E a minha pergunta é, se todas essas promessas foram cumpridas, certamente a promessa da sua volta também um dia será cumprida. Também um dia nós veremos Jesus. E todas aquelas pessoas que não creram, todas aquelas pessoas que até muitas vezes zombaram de nós, vão dobrar os seus joelhos perante o Senhor. Vão reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, já não vai ter mais espaço para nenhum incrédulo, não vai ter espaço para nenhum ateu, não vai ter espaço para nenhuma outra denominação, senão aqueles que acreditaram verdadeiramente em Cristo. Por isso, eu posso entender que Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus, meus irmãos, é fiel ao que ele falou na sua aliança. E ele fez aliança com Abraão, com Moisés, e através de Jesus, essa aliança veio até nós. E todas as vezes em que nós celebramos a ceia, nós dizemos: esse é o meu sangue que é dado por vós, o sangue da nova aliança. Ele fez uma aliança conosco. Ele fez uma aliança comigo e fez uma aliança com você. E ele preserva essa aliança. Isso então mostra o caráter do Deus a quem nós servimos. Porque, meus irmãos, a fidelidade de Deus é o reflexo do seu caráter imutável. Deus não muda. Por isso a sua fidelidade é constante. E é por isso que eu posso confiar nele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria um amigo em que tudo que você contasse para ele, que você confidencializasse, tivesse uma confidência para ele, e ele contasse para outras pessoas, você confiaria nele? Você confiaria num amigo que trai a sua confiança? Você não confia, não é verdade? Mas Deus, meus irmãos, ele não trai a nossa confiança. Isso é reflexo do seu caráter. Isso é reflexo de quem ele é. E é por isso que eu posso dizer tranquilamente: eu confio no Senhor. Além disso, em Deus nós temos o refúgio, em Deus nós temos a esperança, em Deus nós temos motivo de gratidão. E isso para nós, sem dúvida, é algo inestimável. Eu posso dizer para os irmãos então que nós devemos reconhecer a fidelidade de Deus e viver com gratidão. Mesmo quando a sociedade nos pressiona a abandonar os nossos princípios, mesmo diante de uma sociedade que não acredita, nós podemos, com alegria e segurança, acreditar e confiar nas palavras do Senhor. Isso então, meus irmãos, me leva para o terceiro ponto da minha mensagem. Eu já estou caminhando aqui para o final. Quando nos versos 5 e 6, ele diz sobre o homem. E agora, ele começa a argumentar: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Irmãos, a mensagem ou a ideia do apóstolo Paulo é entender ou falar para nós qual é a condição do homem. E a grande questão que Paulo diz aqui é algo que a gente consegue comprovar no dia a dia. Que o homem, ele é mau. Que o homem, ele é mau. Aliás, irmãos, a gente não precisa ir muito longe para saber disso. Os irmãos acompanharam recentemente alguns médicos que estavam aí no congresso, que foram injustamente, covardemente assassinados, porque foram confundidos com outras pessoas. Só que isso não é um caso isolado. Coisas como essa, a gente vê aos montes. Se você tiver aí estômago para ligar a sua TV naqueles canais, né?
aqueles jornalistas que vocês conhecem o nome, que gostam de dar aquelas notícias de barbaridade, vocês vão passar ali uma tarde só vendo notícia ruim. Isso, meus irmãos, nada mais é do que toda a nossa sociedade. Pergunto para vocês, como eu sei disso? Pelos exemplos que eu vejo? Não. Eu sei disso porque a palavra de Deus me fala que o homem, ele é mau. A condição do homem é mau. O homem é inclinado sempre a fazer o que é mal. Não é à toa que no Brasil a gente cunhou uma expressão que é o famoso jeitinho brasileiro. Irmãos, o que significa o jeitinho brasileiro para nós? É uma pequena, entendam aqui, né? Não que seja pequeno, mas a gente gosta de ver assim. É uma pequena desonestidade que a gente pratica para ter o quê? Uma vantagem sobre alguma coisa. Não é isso? É um dinheirinho que a gente dá para um guarda para não ser multado. É talvez ali uma mentira inofensiva que a gente conta com o objetivo de ter alguma vantagem. Isso só demonstra o que a palavra de Deus nos diz, que a condição do homem é má. A Bíblia nos ensina que todos pecaram. Aliás, Paulo diz isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é por isso, meus irmãos, que o argumento de Paulo é que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Nós somos incapazes de, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria dedicação, chegarmos ao céu. Você é incapaz de fazer isso. Por melhor que você ache que você é, por mais bom que você seja, talvez nos seus relacionamentos, você ainda assim é incapaz de conseguir a sua salvação. Mas muitas religiões tentam entender que o homem é capaz. Se você conseguir, se você cumprir determinados ritos, se você fizer determinados sacrifícios, se você passar por todo esse processo, você vai chegar a ser salvo pelos seus próprios méritos. Mas a Bíblia claramente coloca que o homem não é salvo pelos seus méritos. O Evangelho, meus irmãos, preceitua que é preciso entender que o homem é pecador. Não há como pregar o Evangelho se nós não entendemos que somos pecadores. Portanto, temos que entender aqui que deve haver da nossa parte humildade e arrependimento. E a pergunta é, você quer ir ao céu? Você quer um dia morar com Cristo? E a resposta é, reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa de Cristo. Reconheça a sua dependência de Deus. Aceite, portanto, a graça. E lembre-se que essa transformação, ela é contínua. Irmãos, mas Paulo aqui dá o último argumento para fechar essa parte. Ele diz o seguinte, então quer dizer que basta eu acreditar em Cristo. Quer dizer que basta então eu reconhecer e confessar a Deus como meu Senhor que eu estou salvo. E eu diria para você, sim, basta você fazer isso. E o argumento de Paulo então vem na sequência. Então eu vou fazer tudo isso, mas eu vou viver como eu quero. Aliás, se a salvação é pela graça, se não depende de mim, eu gero a falsa expectativa de que então agora que eu aceitei a graça, eu posso viver de qualquer jeito. E Paulo vai argumentar dizendo, não é assim. Porque a graça que nos salva é a graça que nos santifica. A graça que nos salva é a graça que nos transforma. A graça que nos salva é o que revela uma nova vida em Cristo Jesus. E aí, irmãos, se você acha que pelo fato de ser salvo, então, eu posso agora viver como eu quero, você vive numa ilusão. O que alguns chamam de a heresia da hipergraça. Ou seja, eu entendi a graça, sei que não sou salvo pelos meus méritos, então agora eu posso viver de qualquer jeito. E o argumento de Paulo é, mas se você fizer assim, e ele termina, a sua condenação é justa. Porque, embora você talvez tenha entendido isso, mas ele requer de você que você mude de vida. E aqui, irmãos, a gente tem que entender esse ponto. Porque muitas vezes, infelizmente, nós que pregamos o Evangelho e a graça do Senhor, podemos justamente ser pedra de tropeço para essas pessoas. Porque as pessoas vão dizer assim, você diz que quer em Cristo, mas olha a sua vida. Você diz que ama a Cristo, mas olha as coisas que você faz. Você é mau nas suas relações pessoais.
Você não é honesto nas coisas que você faz. Você trabalha de qualquer jeito. O seu chefe não gosta do seu trabalho. Você não é um bom amigo. Você não é um bom funcionário. Você não é um bom filho. Você não é um bom pai. E você ainda diz que é crente. E a pergunta é: que cristianismo é esse? Que lavar é esse? E a gente parece que está voltando ao primeiro ponto. Dizendo o seguinte: mas um dia eu fui batizado. E daí? Se o seu batismo não significou uma lavagem do seu coração, ele não tem o significado. Se a sua vida cristã não reflete uma vida transformada, você cai no que Paulo diz. Pratiquemos males para que venham bens. Esse é o argumento. Ok, se onde abundou a graça superabundou o pecado, então eu vou pecar mais para que a graça de Cristo seja maior? Jamais. Aí ele vai dizer: se você faz isso, a sua condenação é justa. Irmãos, temos que lembrar aqui que um dia vai haver um julgamento. Deus um dia vai chamar todos nós a prestar conta das nossas vidas. E todos aqueles que não entenderam, todos aqueles que viveram ao seu bel prazer e não levaram Cristo a sério, vão ter que, naquele momento, prestar contas. Só que aí, irmãos, só existem dois caminhos. Ou você está com Cristo e está justificado com Ele, ou você está sem Cristo e, portanto, você vai viver sem Cristo, sem Deus durante toda a eternidade. E embora talvez o texto nos mostre quão difícil todo esse argumento de Paulo, talvez a ideia de Paulo é falar: viva o cristianismo com autenticidade. Não seja pedra de tropeço. Não deixe as pessoas olharem para a sua vida e pensar assim: olha, se ser crente é que nem ser que nem fulano de tal, eu não quero ser crente. Não seja essa pedra de tropeço na igreja. Irmãos, eu quero concluir aqui dizendo: hoje nós passamos por um texto certamente difícil de entender. Precisa ali da nossa leitura, da nossa atenção muitas vezes. Mas nós aprendemos sobre a autoridade das Escrituras. Nós aprendemos sobre a fidelidade de Deus. Nós aprendemos sobre a condição humana de saber que um dia Deus julgará todas as pessoas. Portanto, irmãos, viva com integridade nesse momento e nessa era cética. Esse mundo que não acredita em Deus. Amados, em um mundo cético, em um mundo duvidoso, a justiça de Deus permanece imutável e inquestionável. Devemos confiar nas autoridades das Escrituras, reconhecer a fidelidade de Deus e confrontar a nossa própria pecaminosidade e saber que haverá um julgamento divino. Hoje, nessa noite, nós somos chamados a viver em submissão a Deus e a proclamar a verdade do Evangelho, independente das dúvidas que esse mundo possa colocar nos nossos corações. E que o Espírito Santo, então, meus irmãos, nos capacite a viver de acordo com a justiça de Deus, para a sua glória e para o bem desse mundo que precisa conhecer a verdade. Que Deus nos abençoe.